Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor, graça nós te damos, Senhor, por mais essa rica oportunidade, Deus, que o Senhor nos concede. Senhor, te agradecemos também, Pai Santo, pela semana que passamos, ó Deus. Senhor, pelo trabalho, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem dado e proporcionado, Senhor eterno. Te damos graças, Senhor, também por esse momento, esse rico momento, Senhor, de estarmos juntos, unidos, ó Deus, como igreja, a fim de aprendermos uns com os outros, de servir, Senhor eterno. Coube a nós essa responsabilidade, Senhor, e queremos, Senhor, transmitir aquilo que o Senhor tem colocado, Senhor, em nosso coração. Verdades das suas santas palavras, Senhor, das sagradas letras, Senhor, que muitas vezes têm sido deturpados, ó Deus, e há esta batalha, Senhor, em andamento. Pai Santo, nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades. E sabemos, Senhor, que o inimigo tenta lutar contra a verdade, que é a Tua palavra, Deus. E nós estamos aqui, Senhor, com armas espirituais, a fim de mostrarmos nas Escrituras, Senhor, que ela sim, ela é a nossa regra de fé e prática, Senhor. Ela sim é esperada, Senhor. E por isto, Senhor, muitos dos homens do passado, Senhor amado, combateu tão veemente, Senhor, as heresias e os ensinamentos falsos. Nos dê graça nesse momento de passarmos, Senhor, aos nossos irmãos aquilo que devemos, Senhor amado, transmitir aqui e aos ouvintes e aos que nos assistem também. Então, nos ajuda, Senhor, em tudo. Te damos graça, Deus, por esse momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir em Atos 24, 14. Atos dos Apóstolos, no capítulo 24, no versículo 14. Atos 24, 14. Nós vamos fazer a leitura aqui desse texto. Tá? Vamos fazer a leitura desse texto e vamos dar início aqui neste estudo, saudando também aqueles que nos assistem. Se assim o Senhor der graça, né? Essa mensagem será transmitida também em vídeo. Você que nos assiste também é bem-vindo. Se você estiver com a sua Bíblia aí próxima, abra também Atos, acompanhe conosco, tá? 24, no versículo 14. Então, vamos ler lá, né? O texto diz assim, Atos 24, 14. Mas confesso-te que, conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam de que há de haver ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Até aqui, irmãos. Podem se assentar, irmão Jesus. Irmãos, nós lemos aqui Atos dos Apóstolos, né, 24, 14. O nosso estudo hoje, e esse breve estudo, né, que pretendemos trazer aqui, é sobre seitas. Vimos aqui, tá? Essa palavra, né, sendo usada aqui, essa é a palavra de Paulo, tá? O contexto aqui, eu usei esse texto, esses versículos como base, né? A gente geralmente faz assim, a gente usa um versículo como base para pregação, e aqui para o estudo também não é diferente. Então, Atos 24, 14, né, a seguir, nós lemos até no versículo 16. Aqui é Paulo falando e a gente vai pegar um pouco do contexto para nós darmos início ao estudo, tá? É importante colocar aqui para que esses versículos e esse texto não fique solto aqui, né? Ah, tá, mas por que ele usou esse versículo? Então vamos ler aqui vamos entender, né, o contexto, tá? Então conforme a narrativa aqui do capítulo 24, a gente primeiramente concluímos que a igreja primitiva, proclamando os ensinos de Cristo como uma nova fé, sempre sofreu perseguição, calúnias e mentiras. Então nos primeiros versículos aqui de Atos 24, nós vimos ali Ananias, né, sumo sacerdote, com seu advogado Tértulo, acusando Paulo de sedição, ou seja, de motim, de rebelião contra
o governo daquela época, né? Contra as autoridades constituídas daquela época, que ali, na ocasião, e o texto apresenta isso, era Félix. Então, Paulo é chamado, né, escoltado até ali a presença do governador para dar explicações acerca disso daí. E nós viemos ali nos primeiros versículos, nós não vamos ler por uma questão, para não se estender muito aqui no assunto, é só para os irmãos terem esse pano de fundo do que nós lemos aqui, amém? Então, Paulo é levado até o governador para dar explicações, mas ali também tinha os seus acusadores, no caso, Ananias, né, sumo sacerdote, Tértulo, que foi em quem foi dado essa acusação, né? Esse advogado de acusação ali diante do governador. Então, Paulo vai apresentar uma defesa. Dando assim, o governador dando a ele a palavra, ele vai e diz essas palavras aqui que a gente leu, né? Mas confesso que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirva ao Deus de nossos pais, crendo que tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, e foi discorrendo conforme nós vimos aqui. E aqui ele usou o termo seita, né? Essa palavra seita, assim como nós vimos em Atos aqui 24, no versículo 5, se você voltar um pouquinho aqui, esse mesmo termo, né, seita dos nazarenos, foi usado por esses acusadores. Então, a gente vai, como se propôs hoje, fazer um breve estudo sobre seitas, né, sua definição, seu conceito, como isso se aplica hoje. Então vamos, obviamente, né, vamos definir, então, seita, aqui seita dos nazarenos, ou como também eram conhecidos, né, os do caminho, aqueles cristãos, né. Nós vemos também em Atos que diz, né, pela primeira vez foram chamados cristãos, os discípulos foram chamados cristãos, aqueles que seguiam os ensinamentos de Jesus Cristo. A seita dos nazarenos, porque se referiu à cidade ali de Natal de Jesus, né? Nazaré, Jesus de Nazaré. Então, obviamente, essa palavra também, né, os nazarenos, se referia não somente a Jesus, mas os seus seguidores, né, a seita dos nazarenos. E nós vemos aqui, né, a intenção deste estudo é trazer uma compreensão mais apurada do termo seita, sua definição, conceitos, como se aplica nos dias de hoje. Embora, para algumas pessoas, esse estudo pareça mais um proselitismo religioso, intolerante, inaceitável. Mas eu quero apenas demonstrar que a unidade da Igreja de Cristo está firmada apenas, em aspas aqui, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios 2:20. E isso nós podemos até verificar nas palavras de Paulo, né? Os do caminho, nossos pais, crendo que tudo está escrito na lei dos profetas. Era esse o fundamento da igreja primitiva. Era essas bases da igreja primitiva. Tá? Mais uma coisa, e isso é muito importante, não somente para nós aqui, que eu creio que está muito bem definido, mas para você que nos assiste. Isso é muito importante, preste atenção. Deus não deu carta de procuração a nenhuma igreja ou ministério. No entanto, os que verdadeiramente professam fé em Cristo devem proclamar as verdades que vamos tratar aqui, pois é nesse contexto histórico que elas estão enquadradas. Sendo assim, os que fogem dessas verdades bíblicas devem ser combatidos e rejeitados, ou seja, o seu ensinamento deve ser totalmente descartado. Se não está de acordo com os fundamentos que nós vamos apresentar aqui, nesse estudo sobre seita, deve ser rejeitados. Simples assim. Isso não caracteriza um ato discriminatório contra pessoas, pois julgo, liberdade religiosa ou de culto está inserida no ser humano. Mas julgo ensinos daqueles que se dizem cristãos, mas que fugiram totalmente da verdade. João 17:17. E que ao passar do tempo contribuíram através de seus ensinos apenas para formar facções, perseguições, porfias, comportamento semelhante aos acusadores de Paulo, conforme mencionado anteriormente, conforme a gente falou aqui. Ou seja, as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos intolerantes,
que os acusadores de Paulo, que os sumos sacerdotes, fariseus tinham, né, e apresentaram isto de forma clara. Se você ler o capítulo 24, você vai perceber isto, a fim de causar realmente porfias, facções. Porque qual era o objetivo desses fariseus? Era acusar Paulo, que ele estava criando motim, né, criando intrigas, criando até uma rebelião ali, a fim de causar confusão para o governo de Félix, né, para o governo de Félix. E claro, obviamente essas informações chegariam até César e César iria tomar uma atitude. Mas os fariseus queriam o quê? Tirar Paulo de Cesareia, levar até Jerusalém, onde eles tinham mais autoridade, e ali o matar. Né? Ali o matar. Essa era a intenção deles. Essa é a intenção deles. Então, nós vemos claramente que as atitudes e as características deles, né, as atitudes deles eram justamente essa. O que estavam por detrás disso era isso, era causar confusão, facções, né? Então nós vemos isso no texto, claramente. Mas, longe dessa atitude, os verdadeiros cristãos, quando reunidos em um local para cultuar a Deus, que é o que nós estamos fazendo agora, que é o que faziam os primeiros cristãos, reunindo-se em casas, né, em locais muitas vezes escondidos, e como faziam os cristãos, e ainda fazem no decorrer da história, quando reunidos em um local para cultuar a Deus, querem apenas seguir os ensinamentos de Jesus, quando orou ao Pai dizendo, em aspas, eu quero que eles sejam um como eu sou contigo. Assim deve ser a mente de todo cristão. Eu extraí esse versículo em aspas, né, que eu disse, é a palavra de Jesus lá na oração dele aos discípulos em João, capítulo 17. Então essa é a atitude dos cristãos. Quando se reúnem para este propósito, cultuar a Deus. Ouvir a pregação da palavra, que nós cremos ser, sim, 100% inspirada por Deus. Ouve-se na época e no decorrer da história da igreja, concílios e mais concílios acerca de textos que aparentemente se contradizem, mas que tendo ali um veredito dos pais da igreja e dos demais santos do passado, não é? Ouviram e perceberam que realmente tinha, sim, inspiração divina. Isto posto, o que significa seita? Como nós se propomos a falar, né? E aqui, Paulo disse que fazia parte, né, da seita, assim como essa palavra também era usada, né, para os saduceus, fariseus, a seita dos fariseus, a seita dos saduceus, conforme em Atos nós vemos isso daqui, tá? Então vamos definir, não é? Vamos colocar aqui. O que significa seita? O que de fato é isso? Deriva da palavra grega aireses, que significa escolha, partido tomado, corrente de pensamento, divisão. Na literatura antiga significava, aqui, né, em aspas, o ato de tomar, no caso de uma cidade. Por isso que é usada essa palavra aqui. Porque eles usavam essa palavra com a intenção de acusar Paulo, que queria realmente tomar ali, de certa forma, a autoridade já imposta, a autoridade governamental, né? No caso de Félix. Muito bem. Então, na literatura antiga, significava o ato de tomar, no caso de uma cidade. Quando passava para o latim, aireses virou secta. Por isso temos a palavra, em português, né? Seita. Quando o cristianismo foi chamado de seita, aqui em Atos 24:5, que a gente citou anteriormente, não foi no sentido depreciativo. Os líderes judaicos viam os cristãos como mais um grupo, uma divisão do judaísmo. Tá? Então a palavra heresia também tem origem da palavra aireses, onde traduzimos heresia. Certo? Então aqui nós definimos, né, a palavra seita dentro da sua etimologia. O que significava ali? Ela não tinha esse sentido pejorativo, não é? Depreciativo, mas eles se referiam a mais essa divisão, não é?
do judaísmo. Muito bem. Em termos teológicos, né, então nós vamos já adentrar aqui. Em termos teológicos, podemos dizer que seita refere-se a um grupo de pessoas e que heresia indica as doutrinas antibíblicas defendidas pelo grupo. Tá certo, irmãos? No contexto neotestamentário, ela aparece como partido em Atos 5,17, para tomar lugar de erro doutrinário, apostasia deliberada em 2 Pedro 2, versículo 1 e Tito 3,10. Tá? Então ela passa a ter justamente esta inclinação, né, no sentido de erro doutrinário nos textos que nós vemos aqui. 2 Pedro 2,1, Tito 3,10. Em suma, é a negação ou pregação de outro evangelho. Ou seja, daquilo que os apóstolos ensinaram, daquilo que está escrito nas Escrituras. Né? Ela tem esse sentido, né? A palavra seita tem esse sentido do desvio da verdade, do desvio daquilo que eles ensinavam, que os cristãos ensinavam, que nós temos aqui como escrituras inspiradas por Deus. Conforme mencionado na introdução, uma religião ou seita se apresenta como cristã, mas tem doutrinas contrárias às escrituras, que serão alvo da nossa atenção neste estudo. Então veja, nós estamos falando aqui agora em termos teológicos. Aquela religião ou aquele grupo, e que muitas vezes nós fizemos parte, tá? Por isso nós vamos definir aqui, vamos fazer essa separação, vamos fazer essa distinção, não é? Nós vamos fazer também essa divisão aqui, mas vamos separar aqui o que realmente é cristão, o que forma a base, né? A coluna dorsal do Evangelho, do que criam os pais da igreja, né? Os primeiros cristãos, o que criam de fato. Nós vamos distinguir aqui. Então, aqui uma religião seita que se apresenta como cristã, mas tem doutrinas contrárias às Escrituras, vai ser justamente o que nós vamos abordar. Muito bem. Características que nos ajudam a identificar uma seita ou grupo, como queira. Tá? Quais são as características delas dentro desses termos teológicos? Primeiro, pontuando aqui, né? Autoridade extrabíblica. Negam a autoridade única da Bíblia como fonte de inspiração divina, mas apresentam ao seu grupo novas revelações, recebidas de Deus, em aspas, geralmente ensinadas pelos livros, artigos advindos do fundador do movimento. Então, eles negam as Escrituras, mas acrescentam ensinos, geralmente dos seus fundadores, e estes são escritos, esses são catalogados em artigos, em livros, em sites, e é por esse tipo de ensino que a religião, que essa seita, que este grupo, ele está embasado, e não nas Escrituras de fato, conforme os cristãos creem. Os cristãos não têm outra autoridade fora as Escrituras. Nós vemos isso até nas palavras aqui de Paulo. Até então, os antigos pergaminhos, depois que foi formado os 66 livros que nós temos aqui hoje, que você tem aí, que você está segurando na sua mão, que você está colocando aí na mesa, né, do quarto, né, onde você está estudando, na escrivaninha. Esses são os livros que, para os cristãos, são divinamente inspirados, e não há outro livro. Então nós vemos uma característica da seita é justamente isso, é ter fora dela outras autoridades, como inspiração e como guia até de fé. Não é? Então é uma das características da seita. Segunda, trindade. O que eles falam sobre trindade?
apresentam uma visão distorcida de Deus e negam a divindade de Jesus, atribuindo a um homem bom um espírito iluminado, aperfeiçoado, ou mais um avatar que viveu no mundo, mas não ao Deus encarnado que veio redimir o homem de seus pecados. Então o que eles falam da Trindade? Eles diminuem a autoridade de Cristo, né? Colocando Cristo como sendo mais um homem bom, né? Um espírito iluminado, um ser aperfeiçoado, que veio a essa terra trazer algo realmente bom, né? Os seus ensinamentos são realmente são excelentes. Então é dessa maneira que eles veem aí. Você pode imaginar, você pode pontuar aí na sua mente quais grupos de pessoas hoje têm as características que estamos apresentando aqui. Não é? Negando a divindade de Jesus, colocando Jesus como sendo mais alguém criado, né, por Deus, mas não colocando como Deus homem, né? O verbo que se fez carne habitou entre nós. É isso que nós vemos claramente, João fala isso. Os ensinos de Paulo também falam isso, os cristãos também criam nisso. E combatiam os ensinos falsos, né, que se propagavam nessa época. Então, como é visto a Trindade? É isso que nós devemos estar atentos quando vamos classificar esses grupos de pessoas. Tá? Salvação. O que falo sobre salvação? Negam a salvação pela graça, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Esse é um conceito universal ensinado por eles. Isso aqui você pode ver como característica universal. Que o homem é intrinsecamente bom e capaz de salvar sua alma, através de seus méritos próprios, um acumulado de boas obras. Embora falem da fé, mas atribuem ao ato humano meritório. As seitas criaram um método próprio de salvação por leis a serem cumpridas, seja de procedência bíblica ou criadas pela organização. Dessa forma, nunca confessam salvação, pois não sabem se já alcançaram a benevolência de Deus, conceito contrário aos ensinos de Jesus e dos apóstolos. Não é? Então, é mais algo que nós devemos mencionar aqui acerca das seitas. O que elas falam sobre salvação? Elas atribuem a salvação, né, somente pelos méritos de Cristo conquistados na cruz do Calvário, né, e dados gratuitamente e recebidos pela fé, né, pelo seu sacrifício, né, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. É isso que é apresentado, ou é apresentado uma outra forma de salvação pelas obras, pelo bom comportamento, pelas boas atitudes? Olha, se você fizer tudo aquilo, né, todos aqueles sacrifícios que devem ser feitos, não é? Aí há uma possibilidade, há uma chance de se salvar. Se você cumprir todos os regulamentos aqui apresentados a você, a partir do momento que você decidiu fazer parte desse grupo, há sim uma possibilidade de ser salvo. Por isso as pessoas não confessam salvação, porque elas têm dúvida disso, porque não foram apresentadas a elas, né, que a salvação é somente pela graça, pela fé em Jesus Cristo, né? Da mesma forma que nós vimos isto na figura do ladrão da cruz. Não havia mérito nenhum nele. Ele estava ali porque transgrediu uma lei. Transgrediu uma lei e deveria ser sim punido. Deveria ser sim punido com morte, né? Com a crucificação, que era uma das piores mortes. Mas quando ele olhou na figura de Jesus Cristo, um homem inocente, e alguém com quem ele poderia depositar totalmente, 100% a sua salvação, ele fez aquela declaração que nós sabemos, né? Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E o Senhor ali o salvou. Então é dessa maneira que você também identifica aí este grupo, essa organização, essa seita. É dessa forma que você identifica.
Podemos observar também conceitos sociológicos. Nós falamos aqui em conceitos doutrinários até então. Até esse presente momento, nós falamos em conceitos doutrinários que se caracterizam a seita. Agora, nós vamos trazer um pouco também de conceitos sociológicos das seitas, como caráter exclusivista, geralmente com a expressão somente nós temos a verdade. Você já ouviu isso? Será que alguém aqui de nós já ouviu isso? Não, só aqui o nosso grupo tem a verdade, né? Só aqui. Ou, né? Esta é a obra de Deus na terra. Ou, a Santa Igreja fulano de tal. Não é assim? Isto, se você já ouviu isso, preste atenção. Ou se vocês faz parte ainda de uma organização que ainda usa esses termos, não, só aqui é a verdade, preste atenção. Você pode estar de frente com uma organização, uma seita. Cuidado com isso. Isso é muito perigoso, né? Querer colocar a organização como sendo aquela que tem um copyright, né? Tem um direito autoral adquirido por Deus para proclamar sua mensagem como sendo a única. As demais não. As demais são as inimigas, né? As demais são filhos de Satanás, né? As demais são qualquer outra coisa. E que nós vamos combater, né? Nós vamos julgar, nós vamos ir lá, muitas vezes, e levando para um extremo, né? Vamos matar essas pessoas. Como nós vimos por aí, né? Então, cuidado com isso, porque isso é um caráter, uma característica, né? Uma característica exclusivista que nós vemos isso nas seitas e muito prejudicial, diga-se de passagem. Então, outras coisas, frases para incutir também na mente, né? Os conceitos aqui sociológicos, frases para incutir na mente que só os pertencentes daquele grupo serão salvos. Outra característica é o autoritarismo, geralmente associada à figura do fundador ou de um líder. O que ele diz é verdade inquestionável, ninguém fala nada. Diz amém para tudo, né? O que ele fala é verdade absoluta, não se deve ser combatida. Bem, se eu li alguns textos bíblicos aqui direito, eu vejo que sim, havia, e próprio Paulo resistiu a Pedro na cara, porque era lícito, porque estava tendo atitudes diferentes, né, diante ali de um grupo de pessoas. Nós vimos lá em Gálatas, e Paulo resistiu a Pedro na cara. E depois Pedro vai elogiar Paulo em um certo versículo. Então nós vemos que aqui sim, eles questionavam. Eles abordavam aquilo que eles ouviam. E Paulo também, agora lembrando de Atos 17:11, texto áureo, né? Nós sempre falamos aqui, Atos 17:11 é um texto áureo para ver isso. Paulo elogiando, sim, né? Por quê? Porque estavam colocando ali em evidência aquilo que ele estava pregando. Ele estava ensinando, mas ele estava lá, tudo bem, mas vamos ver aqui nos pergaminhos se é de fato isto. E essa atitude é elogiada, como dissemos, por Paulo. Então, que história é essa de que o líder tem a palavra final e que não se deve ser questionado? Cuidado, porque se você está vendo nas Escrituras algo que o Senhor já te ensinou, algo que o Senhor já te mostrou, e vendo que o líder daquela organização, ou que os seus seguidores, não é? Estão falando o contrário do que está escrito, você pode estar se deparando. E sem questionar, sem você levar o conhecimento dele e falar, não, mas espera aí. As Escrituras, a Bíblia nos mostram de uma forma, dessa maneira, assim. Você levar o texto dentro dos seus contextos e eles não aceitarem isso, não tiverem a humildade de aceitar o que de fato as Escrituras ensinam dentro do seu contexto, cuidado que você pode estar também diante de uma seita. E o que falamos anteriormente? Os seus ensinos devem ser o quê? Rejeitados. Muito bem. Então, como falamos aqui, né? O autoritarismo,
são caracterizados também por terem mentes fechadas e o isolamento muitas vezes terminando com finais trágicos. Outra característica desses grupos, né, são mais de um que nós conhecemos, são características deles a mente fechada, não aceitam de bom grado. Por quê? Porque já foram feito neles uma lavagem cerebral. Então você pode muitas vezes até mostrar os textos, ter paciência de ir lá, de conversar, de mostrar com eles, mas eles não vão aceitar assim de bom grado aquilo que de fato está sendo revelado nas Escrituras, não é? Porque se os cristãos creem como a palavra de Deus como inspirada, então nós vemos que é a mente do Senhor de forma escrita. Ainda que, sim, nós sabemos disso, ainda que por homens imperfeitos, né? Que por homens imperfeitos, mas foi a maneira que o Senhor usou para deixar escrito aquilo que Ele quis ensinar, né? Na figura de Jesus Cristo, sim, o verbo que se fez carne, mas nós vemos aqui os ensinamentos do Senhor sendo passados, né, adiante. E é a Bíblia que nós temos hoje, que cremos como única regra de fé e prática. Então você mostra, você explica, mas a mente deles são fechadas. O seu grupo é isolado. Eles não têm acesso a estudos bíblicos muitas vezes. Estamos falando de estudos bíblicos. Não estamos falando de heresias, né? Que são os erros doutrinários. Mas estamos falando de estudos centrados justamente na palavra do Senhor, no que ela de fato ensina. Por isto que nós temos hoje tantas pessoas em dúvidas, né? Tantas pessoas em dúvidas acerca de assuntos muitas vezes que aparentemente são tão simples, que as Escrituras mostram de forma tão clara, de forma tão cristalina, mas as pessoas, por viverem isoladas, não têm acesso à verdade que liberta, não é? Mas vive apenas o que é de fato divulgado, o que é de fato mostrado pela organização. Algumas delas no passado não tinham nem sites oficiais, não tinham nem páginas aí nas mídias sociais, artigos, né, blogs. Não existia isso no passado. E não é porque, quando eu falo no passado, não estou me referindo quando ainda não, a internet ainda, né, não tinha toda essa facilidade. Eu estou dizendo que a organização não via ou não usava desses meios para ensinar ninguém. Apenas quando você fazia parte daquela organização, ali era apresentado um negócio como se aquilo fosse verdadeiro e somente aquilo. Então, é mais uma característica que nós vemos, né? Esse isolamento, as pessoas isoladas. E como eu disse, como fazem uma lavagem cerebral, isso acaba tendo como resultado a intolerância, não é? A intolerância, criando ali, sim, divisões de fato. Divisões, né? Não aceitando as pessoas. Aquelas que não fazem parte da sua organização são aquelas que estão à beira do caminho, né? Saíram, e eu já ouvi muito isso, saíram, né, se desviou da graça, né? Errou, vamos condenar mesmo, né? Vamos julgar mesmo. Esse está fora. Alguns usam até os 144 mil, que as Escrituras diz lá em Apocalipse, dos salvos ali, né? Ali está se referindo aos salvos. Então, usam até aqueles números para dizer, esses números são o número de pessoas que farão parte, né, daqueles que irão se salvar. Obviamente, os que fazem parte da organização. Os que não fazem já estão condenados mesmo, já estão no inferno. Você já ouviu isto? Será que nós aqui já ouvimos isto? Não é? Então, estamos apresentando as características aqui. Em meio às seitas
que surgiram e continuam a crescer a cada dia, estão presentes, como eu disse, a intolerância, o legalismo radical. Você tem que fazer assim, você tem que se adequar à sua vida, às suas vestimentas, conforme a organização passou para você. Você já leu as doutrinas, não bíblicas, tá? Mas você já leu as doutrinas daqui da nossa organização? Esses são os nossos tópicos aqui de ensinamento que devem ser justamente, devem ser aqui controlados, né? Esses são os tópicos que vocês devem fazer. Devem viver dessa forma, conforme estamos apresentando para vocês. Estão presentes então a intolerância, o legalismo, a perversão sexual também. Basta você acessar aí a internet, basta você acessar aí, né, os vídeos, internet afora, e ver a perversão sexual usando textos bíblicos. De uma forma assim que você fica pasmo, boquiaberto, de como usam textos fora de contextos para justamente atrair os seus adeptos. São coisas bizarras, né? Bizarras. Abusos psicológicos e até mesmo os físicos. Os psicológicos, né? Trazendo traumas, medos. Você muitas vezes, ou nós muitas vezes, passamos por isso. Quando decidimos um dia sair da organização e buscarmos nos reunir, nos congregar, quando nós um dia estávamos em busca da verdade, do Evangelho, aprendendo dentro das Sagradas Letras, com homens sérios, né, com homens cristãos que de fato temem a Deus e que tinham e têm ainda, né, o único interesse em nos ensinar as verdades, ensinar aquilo que o Senhor Jesus nos passou, aquilo que os apóstolos escreveram por inspiração divina. Então, quando decidimos, como tomamos uma posição e muitas vezes saímos desse grupo, ou se você ainda está nele, preste atenção a essas características aqui que definem seita, e que decidiu sair, logo você foi julgado por eles e condenados. Olha, você saiu, você já não merece mais o nosso cumprimento, né? Já não merece mais o nosso abraço, você já se desviou aqui, então adeus para você. Não é assim que eles tratam? E foi gerado em você, ou foi gerado em nós muitas vezes, um trauma, um medo, uma angústia, uma depressão. Quantas pessoas estão nesse momento, por isso olhamos fixamente para a câmera, porque essa mensagem também, se a Deus permitir, esse estudo será propagado pela internet. Então, quantas vezes você teve ou ainda tem esse tipo de comportamento? Por quê? Porque foi lhe dito uma vez que não há perdão para você. Por quê? Porque você saiu daquela organização, porque você não faz parte mais dela. E criou-se uma dúvida em seu coração e na sua mente: será realmente que o Senhor não me ama mais? Será que realmente não há salvação para mim? Porque afinal de contas eu saí daquele grupo. Eu transgredi uma lei, mais uma lei criada por eles. Criada por eles, por essa organização. E não de fato o que o Senhor nos ensina. Vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós, né? E aprendei de mim o jugo, e aprendei de mim que é manso e humilde de coração. Essas são as palavras de Jesus, aos que vêm a Ele, né? E são por Ele transformado. Por Ele transformado. Por quê? Porque à medida e o momento que cremos, recebemos dEle um novo coração. Recebemos dEle o Espírito Santo que nos guia, que nos move, que nos impulsiona em toda a verdade. E nele temos descanso.
Nele somos lavados, nele somos regenerados, nele somos transformados, né? De bastardos a filhos de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo em que nós habita nos ilumina com essas verdades. Mas somente aqueles que creem em Cristo podem receber isto. Recebe isto pela fé. Não vem de vós. É dom de Deus, recebem pela fé, sabendo que o sacrifício do Senhor, né, foi único, verdadeiro e suficiente para a salvação de nossas almas. E quando isso está intrínseco em nosso ser, aquele coração que foi transformado, que foi regenerado, as pessoas podem falar o que elas quiserem, elas podem dizer o que elas quiserem, elas podem nos acusar, como fizeram com Paulo aqui. Podem usar de mentiras para querer o acusar. Podem perseguirem a ponto de querer ceifar as nossas vidas. Mas nós estaremos seguros com o Senhor que nos resgatou. Glória a Deus. Então nós vemos isso, né? Esses abusos psicológicos e até mesmo os físicos, como falamos, né? Vale lembrar também, aqui deixo pontuar, que nem todas manifestam essas características que eu disse aqui. Perversão sexual, legalismo radical, nem todas são assim. Um ponto ou outro. Isso, exatamente, um ponto ou outro, né? Deixa-me deixar bem claro isso, tá bom? Muito bem. Então aqui, diante de tantas denominações ditas cristãs, eu vou resumir então esse estudo dizendo as doutrinas básicas, como eu falei, a espinha dorsal, que forma o núcleo do cristianismo histórico, bíblico. Aí são elas, como já falamos, a doutrina da Trindade. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Isso que nós aprendemos nas Escrituras, né? Verdadeiro Deus, verdadeiro homem, o verbo que se fez carne. A sua morte sacrificial de Cristo na cruz para o perdão dos pecados dos que creem. A ressurreição dos mortos fisicamente, literalmente. Ressurreição do próprio Cristo, né? Foi fisicamente, isso não estava apenas na memória dos seus discípulos. Não, ela foi literal. Jesus passou com eles. Uma incredulidade de Tomé. Jesus passou com eles. Depois da sua ressurreição, ficou um período com eles. E depois foi assunto ao céu. Apareceu aos seus discípulos, sendo posteriormente assunto aos céus. Então não foi algo fictício, apenas que viveu na memória, né, dos discípulos. Não, ela aconteceu de forma literal. Essa morte, né, fisicamente. Outro ponto aqui também é a justificação pela fé em Cristo, só nele. Isso já dissemos aqui no decorrer desse estudo. Outra coisa, a segunda vinda de Jesus em glória sobre as nuvens, para julgar os vivos e os mortos, dando-lhes a salvação aos que creram nele e a condenação eterna aos ímpios, aos rebeldes. Isto está claro, isso é um ensino claro nas Escrituras. Não é? Isto é claro. Outra coisa que podemos pontuar aqui também, e já falamos aqui várias vezes nesse estudo, a inspiração divina das Escrituras também é um conceito histórico totalmente aprovado pelos cristãos, como falamos através dos concílios. Houve textos ali que aparentemente, né, haviam dúvidas, mas eles foram aprovados como justamente inspirados por Deus. E agora, o que foge disso é heresia e deve ser descartado. Deve ser descartado. Não devemos dar ouvidos. Você ainda faz parte de uma organização dita cristã que fogem desses pontos aqui? Que tem como característica
desta organização o que nós trouxemos aqui? O que trouxemos aqui? Cuidado. Você pode estar sendo enganado. Está sendo enganado. Não me importa, e aqui eu não quero ser politicamente correto, não me importa se na placa do lugar onde eles se reúnem, e tem muitas vezes aquele lugar como santo, sagrado, igreja, não é? Templo. Não importa se lá na frente está escrito congregação cristã, reunião cristã, igreja de Jesus Cristo. Não importa se lá esteja definindo dessa forma, mas se ao adentrar suas portas existe essas características, nego a divindade de Jesus, nego a inspiração divina, nego a sua segunda vinda, né? A doutrina da Trindade, se nego esses pontos, não é cristão. Não é cristão. Como eu falei aqui, não quero ser politicamente correto. Eu quero que você conheça a verdade, porque esta era a verdade central dos primeiros cristãos e no decorrer dos séculos, essa foi a verdade que nortearam todos aqueles que creem em Cristo, todos aqueles que se reúnem, às vezes escondidas, uma vez por semana, em praças, não importa o lugar, numa sala de casa, não importa onde se reúne, mas se reúnem baseado nessas doutrinas centrais, estão buscando unicamente a unidade do corpo de Cristo, ela é formada por essas doutrinas, ela está aqui embasada justamente nessas doutrinas que apresentamos aqui. Essas doutrinas. E se fogem disso, pode ser qualquer coisa. Organização, você pode chamar de qualquer, definir como qualquer coisa. Organização, reunião, assembleia. Você pode definir como qualquer coisa, menos como cristã. Não são cristãs. Não são cristãs. Eu não tenho nenhuma dúvida de falar sobre isso. Porque esses homens do passado deram a sua vida por essas verdades. Deram a sua vida. E nós também, se for o caso, estaremos dispostos a fazer o mesmo. Fazer o mesmo. Mas para o quê? Justamente ficar firmados nessas verdades. E esse estudo tem essa proposta de definirmos seita, como fizemos aqui, num contexto histórico, etimológico da palavra, a ponto de apresentar a você as verdades do Evangelho. Porque qualquer coisa que foge disso tem outros interesses. Tem outros interesses, meus irmãos, meus amigos e minhas amigas que nos assistem. Outros interesses. Aqui, como o texto que falamos, quais eram os interesses dos fariseus? Não é? Estavam ofuscando ali estavam ofuscando ali a maneira como as pessoas viam os fariseus, não é? Viam como homens da lei, né? Como os mestres, como os detentores realmente das verdades de Deus, né? Dos mandamentos do Senhor. Eles tinham boa estima, né? Diante da sociedade local. E vindo mais um grupo, né? A seita dos nazarenos. E aí sim, eles vinham essas pessoas de forma menosprezada. Porque eles mesmos, como vimos nos evangelhos, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, aqueles que estão seguindo os nazarenos, esses aí são os coitados, não é? São os coitados. E nós vemos também no decorrer de Atos dos Apóstolos, essas pessoas sendo perseguidas, os cristãos, né, sendo perseguidos aqui também e defendendo essas verdades centrais aqui do Evangelho. E coube a nós também esse tempo agora alertar novamente, porque há muitas e muitas vozes, não é?
Muitas vozes, muitas organizações, muitas denominações, como dissemos, né? Estamos falando aqui para aqueles que se dizem cristãos, mas se não apresentar isso de forma clara, nítida, transparente, rejeita, meus irmãos. Rejeita. Não dê ouvido. Não dê ouvido. Siga as Escrituras. Siga os conselhos da palavra do Senhor. E aqui eu quero finalizar então com um texto, né? Uma dica de como podemos fazer isto em tempos tão tenebrosos. Temos tanto acesso à internet, né? Tanto acesso aos meios de comunicação. A mensagem do Senhor é propagada de tal maneira. Você tem acesso a ela, a mensagens cristocêntricas, né? Que vão exaltar a pessoa de Cristo. Você tem acesso a isso daí. Mas muitas vezes está se deixando levar por heresias, ensinos antibíblicos. Eu quero te deixar um conselho aqui, para nós finalizarmos. Vamos abrir em 1 João 2. A epístola, né? De João, para nós finalizarmos esse estudo. Quero te dar esse conselho de João. Capítulo 2, versículo 25 ao 27, nós vamos ler aqui. Versículo 25, 1 João 2, 25 ao 27. Diz assim: e esta é a promessa que ele nos fez. Ele quem? Jesus, né? A vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Preste atenção. Parece que foi escrita de ontem para hoje, não é mesmo? E a unção que vós recebestes dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção que vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Irmãos, eu falei até 27, mas vamos ler aqui até o 29, tá? Vamos se estender um pouquinho, que é maravilhoso. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, está falando de Cristo, né? Tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Veja aqui. Não há necessidade praticamente de falarmos muito sobre esse texto, não é mesmo? Porque aqui, se você pegar o contexto, também existia os gnósticos, estavam querendo trazer já outras doutrinas, outros ensinamentos, né, outras heresias para os cristãos que já estavam querendo se voltar para tal ensino. Mas aqui João fala, né? Essa promessa que nos fez a vida eterna. Já estavam querendo os confundir, se você pegar aqui, né? Com o espírito do anticristo, ou seja, aqueles que combatem contra a doutrina de Cristo. Né? Muitas vezes dizendo aqui, negando que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Muitas vezes negando aí, como ele falou aqui no versículo 22, nega o Pai e o Filho. Como vemos em outras partes também, Paulo, né? Dizendo que a ressurreição já aconteceu. Então, ensinos com o espírito do anticristo já estavam ocorrendo lá no primeiro século. Mas eles já estavam aqui combatendo essas heresias. E nós vemos isso aqui, João fazendo essa correção, não é? Escreva essas coisas, ó. Deixa registrado isso, em outras palavras, né? Deixa registrado isto acerca dos que vos enganam. Não tem necessidade que alguém vos ensine, mas a unção. Quem nos ensina tais verdades? Quem nos levam para olhar nas Escrituras e falar, de fato, está de acordo com o que João escreveu. Está de acordo com o que Paulo escreveu. E nós hoje, no contexto, no panorama todo, né?
desses homens que viveram nesse panorama atônito, nós temos hoje toda a Escritura e podemos perceber, de fato, ela está de acordo com, ela se alinha com o que João escreveu, com o que Paulo escreveu, com o que Pedro escreveu, com o que os profetas escreveram. Então, julgo sim ser a verdade do Senhor, porque a palavra do Senhor é inspirada por Ele mesmo, pelo Espírito do Senhor, né? E é nessa verdade que nós aqui, ele fala, agora filhinhos, permanecei nele, em Cristo, né? Para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Essa é a nossa atitude, irmãos. Essa é a atitude de todo o cristão que quer escapar, que quer viver o Evangelho e escapar das heresias, escapar dessas organizações, das seitas que nós vemos por aí. Se você quer viver o genuíno Evangelho, creia nisto aqui. Se há ainda em você alguma dúvida, ou se há em nós algo que devemos, se há em nós algo que devemos, que não está esclarecido, devemos buscar então pelo Espírito do Senhor que nos foi dado. Senhor, me ajuda a compreender isto, esse texto que aparentemente se parece difícil, me ajuda a compreender essa verdade. Senhor, me revela. Peça a Deus em oração, peça a sabedoria do Senhor. Tiago diz isso, né? Peça a sabedoria do alto, peça a sabedoria do Senhor, o Senhor vai te capacitar. Essa é a proposta daqueles que creem em Cristo e que querem viver a verdade do Evangelho. Amém? Que possamos perceber isto, possamos viver em Cristo para a glória dele, esperando, como João descreveu aqui, né, a sua vinda, quando ele virá para buscar todos aqueles que creem. Amém? Agradeço a Deus por essa liberdade, agradeço a Deus por essa oportunidade também, em nome de Jesus. Amém. Amém.